Pai, nós queremos te agradecer por mais esse dia, por mais esse tempo, mais essa temporada. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e que possamos repousar todos os dias debaixo das tuas asas, que tenhamos segurança todos os dias no Senhor. Pai, que a tua grandeza nos cerque, que a tua glória nos cerque e que sejamos cada dia mais essas ferramentas nas tuas mãos para sermos usados nesse tempo. Que cada palavra entre no nosso coração, circuncidando, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor venha nos conduzir diante do Senhor com graça, com entendimento, com unção. Cerca a nossa casa, cerca, Senhor, a nossa família. Cerca-nos com toda a tua bondade. Que a tua boa mão esteja sempre estendida ao nosso favor. Senhor, nós pedimos também que aqueles que se encontram enfermos sejam curados, aqueles que se encontram, Senhor, abatidos, sejam vivificados no Senhor. Aqueles que estão, Senhor, precisando de consolo, que o teu Santo Espírito console-os nessa manhã. Que o Senhor fortaleça cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos falando acerca de Mical. Então, abramos as Bíblias aí. Mical. É, deixa eu só pegar alguns textos aqui. Na verdade, há poucas referências acerca disso, né? Então vamos lá. Quer ver? Ontem a gente leu 1 Samuel 18:20. A gente leu o 18. 2 Samuel. Quer dizer, foi 2 Samuel, né? Na verdade, que a gente leu. Na verdade, nós lemos ontem 2 Samuel e isto. Veja só, irmãos, a história de Mical termina aí. Nós não lemos o começo da história, né? Mas depois nós vamos ver somente é, em. E só isso mesmo. Essa foi a única expressão que nós tivemos da vida de Mical. Ou seja, ela termina aqui. A história de Mical, depois a gente vê toda aquela questão, né, do vai para lá, para cá, e Davi, na verdade, quando Davi foge, então esse é o fim da história de Mical. Né? O fim da história dela termina com ela desprezando. E aqui, então, nós encontramos esse fator, né? Fator Mical, como nós explicamos ontem. Quando nós desprezamos o nosso coração, quando nós entramos nessa vontade ou esse anseio de grandeza, ou perdemos a simplicidade, e aí então passamos a desprezar. Né? Ontem nós entramos nisso. Hoje eu quero entrar um pouco nessa questão que eu falei de faltas e sobras. Faltas e sobras. Só um minutinho.
Então, o que que nós vamos entendendo? Que todas as vezes que nós entramos dentro de uma falta ou deixamos faltar algo na nossa vida ou permitimos que algo seja faltoso, nós vamos entrar depois, então, trabalhando ou suprindo com uma sobra, ou com aquilo que vai sobrar, ou que nós chamamos de uma. É, o que eu posso colocar aqui? Um exagero. Essa seria a palavra. Tudo que está em exagero na minha vida, em uma área da minha vida, é porque, de fato, eu estou com uma falta. Eu deixei faltar, ou eu permiti que faltasse, ou aconteceu isso. Aí acontece, então, o desequilíbrio, exatamente isso. Por que que nós estamos falando isso? Porque eu vim percebendo, e nós vamos percebendo, que em muitas áreas das nossas vidas, nós permitimos exageros, e isso nós transferimos para Deus, esses exageros. E nós queremos que Deus supra algumas faltas que agora é um desequilíbrio da nossa alma. E nós temos muitas vezes uma mentalidade, e essa mentalidade evangélica se tornou uma mentalidade evangélica, uma mentalidade, é, é, eu não vou dizer cristã, uma mentalidade religiosa. E nós queremos que Deus venha suprir algumas das nossas ganâncias ou algumas das nossas vontades que estão desequilibradas. E essas vontades, elas passam então a permear a nossa vida, ou ela passa a dominar a nossa vida, e nós então vamos começando a buscar de Deus algumas coisas que nunca vai ser suprido. Então, nessa caminhada que eu tenho visto, eu vejo muitas pessoas mergulhando em muitas coisas, e muito mais depois do movimento profético, que nós começamos nesse tempo dos movimentos proféticos, dos movimentos de buscas do Senhor. E aí a gente começa a ver que esses movimentos de busca, na verdade, não são uma busca, é a necessidade de suprir uma falta. Passamos mais a estar em uma posição de desespero do que realmente de uma de uma manifestação do reino. Então, onde eu quero chegar com vocês, e estamos caminhando, irmãos, o evangelho, ele é o evangelho simples e prático. Prático no sentido de praticar. Eu já falei isso diversas vezes. Uma vez ouvi uma frase que faz muito sentido. O que não é prático não é espiritual. Ou seja, o que eu não consigo colocar na prática não é espiritual. Qual é a função? Vamos lá. Qual é a função? Vamos para o lado religioso aqui. Qual é a função dos ministérios? Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. Até aqui, vamos lá, nós estamos vendo algo sobrenatural. Veja só, aquele que levou cativo o cativeiro, então a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom da fé. E ele leva cativo o cativeiro, ou seja, espiritual, puro, pleno e, e top,
né? Ou seja, ele desce, olha a característica, Jesus desce, toma cativo o cativeiro, ele prega os espíritos aprisionados, só questões dimensionais aqui, né? Pega uma dimensão de cativeiro, ministra para os espíritos aprisionados, arranca esses espíritos que estavam no céu, que a gente vai ver depois lá, que muitos dos mortos andaram e caminharam em Jerusalém. Então foi algo extraordinário. Ele sobe e entrega dons aos homens. Veja só, queridos, aqui é um entendimento meu. Ele não dá dons de, de apostolado para os homens. Pelo contrário, ele dá os apóstolos aos homens, ele dá os profetas aos homens, ele dá os evangelistas aos homens. Então, na verdade, essas pessoas se tornam dons de Deus dados aos homens. Gente, isso daqui é espiritualíssimo. Imagine, ele entrega e dá dons aos homens. Quem que são esses dons? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Olha que coisa mais sobrenatural. Mas agora vamos para o prático. Essa sobrenaturalidade toda, essa dimensão toda, essa questão toda manifesta como? A gente trancado dentro de um quarto, orando, vendo o anjo, entrando nas dimensões, subindo as galáxias, descendo aos. Não, se manifesta assim, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço para a edificação do corpo. Até que todos nós chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, veja só, um lado para o outro, ao redor por todo vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Então, como que se manifesta essa questão sobrenatural de uma forma tão simples e natural que esses dons de Deus, eles vêm para andar junto com os homens, ou seja, na verdade, os que têm ministérios, os ministros, eles foram colocados no meio da igreja para amadurecer o corpo. E como se amadurece o corpo? Simplesmente caminhando, edificando mutuamente a fé um do outro, exortando os homens, edificando os homens e fazendo com que esses homens sejam levados a uma maturidade. E eles não sejam carregados por ventos de doutrina. Você viu que em nenhum momento nada disso foi ultra, super, mega power galaxial. Não. Foi algo simples e prático. Então, onde estamos falhando? Pelas nossas faltas, nós começamos a simplesmente entrar em exageros. Cada exagero que nós vamos criando para suprir essa falta ou esse pedaço da minha alma que está em carência. Então, sempre quando um pedaço da minha alma entrou em um estado de carência, eu vou suprir isso com alguma coisa. Vou dar exemplo. Você já viu aquela pessoa, acho que você nunca conheceu, na verdade, só viu em filme? Já viu aquela pessoa que abre o guarda-roupa, tem um monte de roupa e toda hora tá comprando roupa? Quem já viu isso? Aí você olha assim, por quê? Você já viu aquela pessoa que tem 400 par de sapato? Parece uma centopeia. Nem a centopeia usa tanto sapato desse jeito. Para quê? Porque nós estamos com uma carência. Vamos lá. Dentro desse. Exatamente, suprir um vazio. Ou seja, há um vazio que eu estou aqui dentro
me sinto feio, me sinto. é, é, eu estou descontente com a minha aparência, então eu preciso colocar nessa aparência, eu preciso adornar essa aparência, e aí eu vou então trabalhar algo. Onde eu quero tocar no dia de hoje, nessa semana? Gente, quantas coisas nós carregamos em casa que não precisamos? E aí entra o desequilíbrio, porque muitas vezes nós estamos orando, vamos lá, orando para que o Senhor nos ajude na nossa economia. Mas se olharmos, boa parte da nossa economia, nós trabalhamos ou, é, é, ou desajustamos por excessos. E não por falta da economia, mas por excessos que temos. Excessos aonde tem uma falta na nossa vida e nós estamos suprindo com uma. Hoje as palavras estão fugindo aqui na minha cabeça. Ou excessos que nós estamos tendo por- para suprir uma carência que a gente está deixando, uma compensação. Então, hoje, tarefa de casa para hoje. Passe em revista a tua casa e vê se não tem um monte de compras desnecessárias que nós fizemos por compulsão. Dois, você já parou para pensar que comemos o desnecessário para suprir também uma emoção? Ou seja, tantas coisas que vamos adquirindo, ou seja, comprando, comendo, e aí a gente vai acumulando uma sobra, e a gente vai ver que essa sobra, na verdade, só faz parte de uma falta que em alguma área da nossa vida está faltando. Ou seja, a gente começa a pegar todos os sobres, né? Os sobrepesos, e vamos tentando colocar e administrar isso com qualquer outra coisa, mas de fato só estamos suprindo, ou seja, uma carência, uma dor que está dentro de nós, e nós descontamos isso na alimentação. Outra, as buscas espirituais. Buscamos tanto Deus para quê? Por que estamos buscando tanto Deus? Ah, porque Deus é tudo. Será que estamos buscando Deus por uma necessidade ou estamos buscando Deus por uma essência? Veja só, o peixe busca a água porque está com sede ou busca algo porque é a sua essência de vida? Entendeu aqui a sacada? Não é porque ele tem sede, é porque sem a água ele não vive. Então veja, onde nós vamos aqui? Aqui eu entro por muitas coisas que nos torna Mical. Nós passamos por causa das nossas faltas a estabelecer ídolos na nossa vida, a idolatria, e depois a idolatria gera o desprezo, porque é uma tendência, né, um caminhar, ou seja, primeiro primeiro eu tenho uma carência. A carência, a idolatria, me leva a uma dimensão desértica. Todo idólatra vive no deserto. E todo mundo que vive no deserto, ele está sempre com falta de alguma coisa. As faltas vai fazer ele sobrepujar em algo, e isso que ele sobrepuja, ou seja, isso que sobra, aquilo que está na sobra, faz com que ele se empantufe ou empanturra de algo, e isso passa a ser, então, uma área debilitada na vida dele, seja comida, seja roupa, seja sapato, seja bens, qualquer coisa. Ele vai começar o estado de acúmulo.
Ele vai ter que acumular alguma coisa, porque já está sobrando ali, ele vai começar a acumular, 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 então ele vai ser um acumulador. Todo mundo que tem falta vai acumular alguma coisa na vida dele. Acumulou, depois que acumulou, o que que ele vai fazer então? Aquilo vai se tornar um peso na vida dessa pessoa. Então ele trouxe uma idolatria, ele por causa de uma escassez, depois se torna um peso. O que que seria o peso? O desprezo, porque agora eu já tenho isso daqui, eu construí o meu próprio Deus. Eu construí as minhas sobras. Esse é o problema que nós estamos enfrentando no século XXI. As sobras. Nunca tivemos uma geração com tanta sobra, né? Com tanto sobre. Então a gente tem muito e estamos num desequilíbrio. É possível buscar Deus. Eu não vou dizer de excesso, eu vou dizer no desespero. Essa é a questão. Eu já vi muitos buscando Deus no desespero, ou seja, são desesperados. Pera, mas por que eu estou desesperado? A gente até usou esse termo, né? Estamos desesperados por Deus. Isso daqui para mim não é bom, porque eu vou buscar Deus em cima de uma limitação. E o dia que essa limitação for suprida, eu não preciso mais de Deus. Aí vem, queridos, as buscas que fazemos e depois nos desviamos. Já viu aquela pessoa que fala assim, nossa, a pessoa buscou, buscou e depois que recebeu, desviou. Não, é porque ela estava buscando por, por uma perca, por uma falta. Ela não estava entrando diante de Deus com plenitude. Ela estava entrando por desespero. E todos aqueles que estão desesperados, outra frase que eu já ouvi que isso marca muito é: todas as pessoas que estão com dores, elas só querem suprir a dor. Depois que a dor foi suprida, ela passa a ser rebelde. Esse é o problema de estarmos com carência. Eu digo agora como pastor. Quais são as pessoas que se levantam em rebelião dentro da igreja? Os carentes supridos. Todos os carentes supridos, eles se tornarão os rebeldes, os problemas, ou a problemática dentro da igreja. Então vamos lá. Fato que eu já vi muito. A pessoa chega destruída na igreja. A pessoa chega quebrada. A pessoa chega despedaçada. Aí você vai lá, você ora com a pessoa, você ensina, e a pessoa começa a colocar princípios práticos. E veja só, olha o problema aqui. Todo princípio praticado, ele não se torna instantâneo. Ele é um processo ou uma progressão na vida de alguém. Vou dar um exemplo. A pessoa chega, né, a gente começamos citando a área econômica. A pessoa chega quebrada na economia. Aí nós fazemos o quê? Irmãos, tá bom, vamos orar por ti, quebrar as maldições, mas entenda, você precisa entender os princípios. Princípios de tempos, né, ou seja, as festas bíblicas, o princípio do plantio e colheita. Você precisa entender o princípio de honra, né? A tua fidelidade. Você precisa entender a questão de ofertas e tudo mais. Aí a pessoa começa a praticar tudo isso. Mas você acha que isso é rápido? Não. Isso vai demorar, às vezes, 1 ano, 2 anos, que ela vai começar a ver a vida dela mudar. A vida dela vai mudar, a vida dela vai não é que nada, mas é 2 anos, 1 ano e meio, é 2 anos de caminhada, de prática. A pessoa estava carente, ela veio buscando no desespero. Aí, o que que acontece aqui? Essa pessoa passa a fazer o quê? Ela passa pelo processo, ela começa a ser suprida e ela não vê que ela está sendo suprida por causa dos princípios e por causa da bênção que está sendo liberado sobre ela. Ela pensa que é o quê? É o esforço dela que ela está conseguindo resolver a vida dela. Então, nessa carência, automaticamente ela pensa que está sendo autossuprida, porque agora eu estou dando conta da minha vida, eu entendi, estou dando conta, as coisas começam a mudar
E depois que as coisas começam a mudar, essa pessoa vai ser o próximo estado de rebelião. Por quê? Porque eu não preciso mais. Eu não estou mais carente. Ainda está, porque não conseguiu entender. Só que essa necessidade clara e óbvia, ela foi suprida. E agora ela pensa que ela não precisa mais. Aí ela entra no estado da rebelião, no estado de Mikau. Eu não preciso mais. Por quê? Porque ela chegou ali pensando que ia encontrar um semideus, um ídolo. Ela colocou alguém numa posição de Deus na vida dela. Mas, entre aspas, depois ela percebeu que é um homem qualquer, uma mulher qualquer, né? E as minhas necessidades já foi suprida. Mas ela esqueceu que, na verdade, a bênção dessa pessoa e os ensinamentos e princípios foi que fez com que a caminhada se tornasse uma caminhada abençoada. Aí a pessoa então se torna uma Mikau. Você entendeu como nos tornamos Mikau? Nos tornamos Mikau, ou seja, nos tornamos pessoas que desprezam a autoridade, porque nós construímos um fator, nós construímos uma ideologia em cima de uma falta que eu tenho. É, mas o que eu estou tentando explicar é aonde surgem essas ingratidões, aonde surgem essas frustrações, aonde surge isso? Nas áreas que eu tenho carência, nas áreas que estão em falta na minha vida. Por isso que nós precisamos, muitas vezes, dessas pessoas superpoderosas. Nós nos atraímos por essas pessoas superpoderosas. Nós nos atraímos pela manifestação de poder. Nós somos atraídos por esse movimento poderoso, porque nós entendemos que é muito mais legal quando as coisas acontecem instantaneamente na nossa vida. Então, quando a gente vê alguém que tem um superpoder, alguém que tem uma super unção, nós somos atraídos para isso porque nós entendemos que as nossas faltas vão ser supridas aí, e não de um modo orgânico. Isso daqui vai fazendo com que colocamos ídolos, depois dos ídolos postos, fazemos o quê? Destituímos eles, colocamos ídolos, destituímos eles, colocamos ídolos, destituímos eles, colocamos ídolos, destituímos eles. E a gente vai fazendo isso. E aí nós vamos esse processo de entrar em um lugar, quer dizer, sair de um lugar porque eu estou totalmente insatisfeito, ou seja, eu estou frustrado, insatisfeito, vazio, mas na verdade, irmãos, ninguém pode me deixar vazio, a não ser os abismos que eu entro. Aí eu vou para uma busca desesperada diante de Deus, e aí eu vejo então alguém superpoderoso, transfiro para essa pessoa toda a minha carência, as minhas faltas, e essa pessoa vai ser o supridor das minhas carências, e aí eu começo então a me entregar de corpo e alma para essa pessoa, para esses ensinos, para essas coisas, ou seja, um desespero. E aí, o dia que eu sou suprido, eu começo então a não ter mais falta. Por não ter mais falta, entre aspas, não estar mais carente nisso, eu começo então a desprezar no meu coração. E aí eu olho aquilo ali e digo, não preciso dessa pessoa, não preciso disso daqui. Por quê? Porque quando você vai caminhar e você está suprido, agora vem a conta. O que que é a conta? Gente, você vai precisar obedecer alguma coisa. Você vai precisar ser corrigido em alguma coisa. Você vai precisar ser chamado a atenção em alguma coisa. Vem a conta. Não, mas aí essa parte é chata, não é legal. Então, essa pessoa passa a ser humana, né? Porque aí começa agora o lado humano, como diz o ministério. Para que serve o ministério? Edificação, correção e maturidade. Você acha que isso é adquirido como? Na caminhada. E como que você adquire na caminhada? A convivência, as exortações, as tomadas de posições, né? As correções. E aí, então, essa pessoa, esse ídolo que eu fiz, ele vai fazer o que agora? Ele vai se tornar
uma pessoa opositora. E aí, então, eu tiro essa posição de ídolo, entro de novo em uma carência, e aí eu repito o ciclo. Ou seja, Mical sempre vai ser infrutífero. Mical sempre vai ser uma pessoa que trabalha debaixo da infrutificação, porque ela está sempre debaixo de um ciclo, ela está sempre procurando alguém melhor. E isso daqui, irmãos, é uma, uma característica. Ela sempre vai estar buscando alguém melhor para estar com ela. Ela sempre vai querer se colocar em um patamar de alguém melhor. Então, ela sempre vai buscar o suprassumo da atualidade, porque vai suprir uma carência. Eu não sei se eu estou sendo repetitivo demais, mas exatamente isso. A questão da paternidade é suprir isso. Então, todas as pessoas que sofreram, elas não tiveram limite. Irmãos, o que que Deus nos dá? Limites. Deus ele coloca limite para nossa vida. Já parou para pensar nisso? E o que que um pai faz? Dá limite. Então, todo limite você sara a alma de uma criança. Gente, o limite é você tirar o mal da vida de uma criança. Por isso Salomão diz: toda criança nasce com o mal dentro dela, mas com a vara você tira. Toda vez que você coloca limite, você tira o vazio de uma criança. Por que que as crianças de hoje elas estão totalmente enfraquecidas e já com muitas quebras? Você parou para perceber que essas palavras hoje, depressão, ansiedade, síndromes, estão entrando na vida das nossas crianças, coisa que não existia na, 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 na- não existia anos passados? Por que que essas síndromes hoje são tão constantes na nossa vida e na vida das nossas crianças? Porque não damos mais limites, não dizemos mais não, não conseguimos impor limite. Você entendeu? Não conseguimos dizer, olha, não vai mais fazer isso. Então, todas as vezes que você limita o comportamento de alguém, aparentemente é brusco, mas depois você vai ver que você está livrando. É o que a gente fala, às vezes, com criança, né? A criança está fazendo birra, de repente você vai lá, dá um chacoalhão aqui, um chacoalhão ali, e pá, beleza? Daqui a pouco você vê a criança feliz correndo, mas feliz. Você fala, mas não tem nem cara de pau, acabou de levar uma peia aqui agora, né? Umas varadas e aí já tá pulando de alegria. Não, querido, é porque é exatamente isso. Nós acabamos de livrar a alma dessa criança do abismo, porque colocamos limites. Então, nesse tempo, nós precisamos somente ver isso. É. Então, entenda aqui. Qual é o ponto que eu quero que você pegue? Será que não estamos buscando Deus por uma falta? Esse é o ponto que eu quero que você entenda aqui. Será que essa busca que estamos tendo de Deus não é porque nós queremos resolver uma falta da nossa vida? E aí eu vou entrar em um outro ponto. Só quero ler um texto com vocês. Abra em 2 Coríntios. Deixa eu só ver aqui que 2 Coríntios que é, né? Falei 2 Coríntios, mas.
2 Coríntios 9. Paulo vai falar sobre colheita e plantio. Ele diz assim: isso afirma: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Olha o que ele coloca aqui. Cada um dê segundo aquilo que colocou no coração. Mas olha os requisitos. Mas não com tristeza e nem por necessidade. Peraí. Nem as minhas ofertas eu posso dar com necessidade. Você já viu gente que oferta por necessidade? Como assim? Não, porque eu vou ofertar aqui, meu irmão, porque eu dou 100 e eu recebo 1.000. É porque. Opa, peraí, meu irmão. Se você já está plantando por necessidade, já pode ter certeza que já está aqui com um problema. Entendeu? Então veja, nada eu posso fazer por necessidade. Nada. Mais uma vez agora eu venho por um ponto. Será que não estamos buscando Deus por uma necessidade? Aí eu vou dizer aqui, que necessidade que eu falo? Será que não estamos buscando Deus porque nos falta algo que é responsabilidade nossa? Exemplo, vamos lá. Estou buscando Deus para que Deus supra a minha comida. Tudo bem. Ponto um. Será que eu estou desperdiçando? Então veja, o que sobra em um vai faltar em outro. Entendeu? Se juntar aqui essas 140 e tantas pessoas que estão aqui, tudo que nos sobra, tudo que deixamos sobrar, sustentaríamos mais quantas famílias? Eu não estou dizendo nem de ter privação, eu estou dizendo só do que sobrou. Quantas famílias nós sustentaríamos com as nossas sobras? E volto a dizer, não estou nem dizendo que temos que diminuir a nossa, vou dizer, alimentação. Estou dizendo só o que desperdiçamos. O quanto de gente nós abençoaríamos. O quanto de gente que nós abençoaríamos com as nossas sobras econômicas, que compramos coisas desnecessárias. Quantos produtos compramos que estão estocados dentro de casa, que já é lixo hoje, mas que nós compramos porque em um exato momento fomos seduzidos por uma palavra chamada promoção ou por uma carência, porque estávamos tristes, passamos de alguma coisa e, é, e, e nos satisfazemos, né, com, com aquele negócio. Outro, será que não estamos buscando Deus porque está faltando esforço e aí estamos querendo que Deus venha fazer algo que aí ele não vai fazer, porque agora é, é responsabilidade minha? Vamos para isso daqui, e eu tenho tentado buscar, chamar vocês para isso, porque eu comecei a entender que todas as pessoas elas começam a ter as suas características pautado em cima de uma mente, lembra? De uma mente comum, que é a egrégora, que paira sobre alguém. E nós começamos então, por exemplo, falar de libertação. Por quê? Porque entendemos que temos uma responsabilidade e não é transferir para Deus, é uma responsabilidade nossa, mediante o nosso comportamento. Mas transferimos, Jesus já fez tudo e pronto, acabou. Não precisa fazer mais nada, Jesus já fez tudo. E agora é só falar para ele dar um jeito aí no mundo e dar um jeito em nós. Já viu aquele negócio? Jesus, dá um jeito em mim aí, que eu por mim mesmo não dou conta, não. Dá um jeito em mim aí, né? Se o senhor me quiser também. Se o senhor não quiser também, esse joguinho que a gente faz com Jesus. Então, veja só. é,
Vamos lá. O exemplo que eu sempre uso nisso daqui é o exemplo do exílio. Observa algo. Teve três situações no exílio. Três situações. Os que ficaram em Jerusalém, os que foram para a Babilônia e os que foram morar no palácio da Babilônia. Agora abre em Daniel aí. Daniel 1, verso 9. Olha o que diz. Não, verso 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel. Quantos? Alguns. Tanto da linhagem real quanto da linhagem dos nobres. Então vamos lá. Jovens sem defeitos, de boa aparência, instruída em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Peraí. O que fez com que esses jovens, vamos lá, o que fez com que Daniel tivesse na posição que estava? Sorte? O que fez com que Daniel tivesse no lugar que ele estava? Porque ele foi escolhido por Deus? Não. Porque ele era alguém douto, instruído, que sabia se comportar na mesa do rei e que podia ser instruído na língua dos caldeus. Então veja só, vamos lá, irmãos, jogando essa metáfora, essa parábola, esse ensino aqui, se hoje acontecesse mais uma vez uma perseguição, você seria os que ficam em Jerusalém, que são os doentes, os incapazes, você seria os trabalhadores braçal que ia para o Egito, perdão, para a Babilônia, ou você seria os que iriam para a casa do rei? Você parou para pensar que, mesmo em um tempo de perseguição extrema, Daniel estava suprido em tudo? O cara viveu como no spa, ou seja, ele estava recusando comida e a galera toda passando fome. Agora, peraí, Deus não estava com o pessoal de Jerusalém? Estava. Deus não estava com o pessoal da Babilônia? Estava. Mas Deus não estava vendo? Estava. Deus estava vendo tudo, mas por que que Deus deixou? Meu irmão, aí já não tem nada a ver com Deus. Você entende que muitas coisas, por falta da nossa vida, nós transferimos a Deus e buscamos Deus no desespero, e é isso que eu digo, que é buscar Deus no exagero? Qual que era a responsabilidade? Ser capaz. Irmão, vamos lá, se hoje acontecer uma tragédia no mundo, naqueles filmes apocalípticos, você já viu quais são as pessoas que são separadas para poder serem salvas por alguma coisa? Aqueles que serão necessárias para algo em uma nova temporada. Entende que as nossas carências nos faz perder tempo da nossa vida?
As nossas carências nos faz viver em roda dessa carência ou ao redor dessa carência, e a gente passa a patinar, fazendo com que ou tentando fazer com que a nossa vida seja suprida dentro de uma emoção ou dentro de uma falta, e essa falta faz com que nós nunca nos preparemos para a vida ou para executar a missão que temos que executar. Vamos para um outro ponto, chamado. Você já viu que hoje a busca de Deus está mais voltada para mim do que para Ele? Eu busco Deus para que Deus supra um vazio que eu tenho dentro de mim, uma carência, e não busco o Senhor para que Ele me dê sabedoria para ser uma ferramenta no corpo dele. Entende essa situação? E aí a gente vive desesperadamente buscando Deus, e aí a gente se frustra, nos frustramos com o Senhor. Porque nós estamos mais em uma busca para reverter uma carência que está dentro de nós, um vazio, do que exatamente sermos instrumentos na mão dele. Então, olha isso daqui. Preste atenção. O que você está fazendo nessa temporada? Lembra que nós falamos semana passada? Tira as redes sociais. E eu dou um conselho. Tire por completo. Comece a diminuir na tua vida e você vai ver que vai sobrar tempo para você estudar. Vai sobrar tempo para você se formar. Vai sobrar tempo para você se especializar. Vai sobrar tempo para você planejar. Vai sobrar tempo para você mergulhar em tantas coisas que vão ser a ferramenta que Deus vai te usar em lugares. Veja só, será que Deus conseguiria usar uma outra pessoa no lugar de Daniel? Pega essa palavra. Por que nós não conseguimos ser luz no meio do mundo e precisamos ficar enjaulados dentro da igreja? Dá para pensar nisso? Por que que os crentes têm que ficar enjaulados na igreja? Porque se eles saírem da jaula da igreja, eles desviam. Porque, na verdade, é um monte de gente carente que estão suprindo as suas necessidades com os excessos. E a gente vive ali dentro de excessos, 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 excessos. E aí a gente vive em jejuns de excessos. A gente vive de propósitos, né? Mas é por causa dos excessos. Quer dizer, excessos por causa de carência. Agora veja só, eu estou em jejum porque eu sei quem eu sou, ou estou em jejum porque eu estou buscando saber? Eu estou num propósito porque eu estou entendendo o que eu estou fazendo, ou é porque eu estou buscando entender? Então, tudo que eu faço sem estar pleno vai resultar em uma sobra. E essa sobra vai me tornar lento. Vamos para uma questão. Comer é bom demais. Comer em sobra me dá sobrepeso. E sobrepeso me torna lento. Conhecer é bom demais. Mas conhecer em uma carência vai me tornar filosófico. E todo filosófico vai se tornar lento nas práticas. Vai ficar intelectual e lento nas práticas. Então veja só, aonde eu tenho visto esse ano? Esse ano é um tempo de nos posicionar. Queridos, o mundo, a gente sabe que está cada dia mais competitivo. E serviço geral tem um monte. O que está faltando? Especialistas. E o que está nos faltando para nos especializar? Veja só. Se você sabe tocar um violão, dó, ré, mi, Deus vai te usar como? Dó, ré, mi. Mas se você sabe tocar
hum, notas compostas, quebradas harmônicas, adissonantes, bemóis e sustenidos. Eu vou dizer uma coisa. Será que Deus não nos usaria um pouco mais? Agora, veja só, nenhum outro ponto aqui. Será que Deus encontraria Daniéis nessa temporada? Essa tem sido a pergunta. Será que o Senhor encontraria os Daniéis nessa temporada? Por que que a gente está vendo simplesmente as pessoas se esvaindo em muitas coisas? Porque diante de uma carência, suprimos com uma coisa e não precisamos mais. E nos tornamos Mical. Desprezadores. Então, irmãos, eu vou insistir nisso até o fim de semana, porque eu percebi que estamos transferindo para Deus uma responsabilidade que é nossa, indiscutivelmente. Nossa. Então, esse é a temporada que você tem que tirar o teu corpo da inércia, a tua alma da inércia, o teu espírito da inércia e começar a mover-se em aperfeiçoamento, em posicionamento, em capacitação. Por quê? Porque Deus te usará. Eu vou para um exemplo claro. Hoje, a maioria das coisas que você tem escrito e bases na Bíblia é do apóstolo Paulo. Vamos lá. O que que o apóstolo o que que o apóstolo oh, Jesus, Tomé te ensinou? Já para pensar nisso? O que que o apóstolo Pedro te ensinou? E o cara foi fantástico. Tá, mas o que que eles transmitiram para nós? Nada. O Pedro deixou pouca coisa escrita, três cartas. Agora, o que que o apóstolo Paulo nos deixou? Muitas coisas. Mas pergunta quem era o apóstolo Paulo? Quem é o apóstolo Pedro? Um simples pescador que fez muita coisa no tempo dele, mas não deixou muito legado. Deixamos coisas que os outros contaram a respeito dele. Agora, o que que o apóstolo Paulo deixou? Muitas coisas. É o que nos ensina até hoje. As cartas de Paulo, os escritos de Paulo. Então, tudo que nós chamamos de Novo Testamento, praticamente o apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Um doutor das Escrituras, um letrado, um mestre da Torá, alguém estudioso, capacitado, que sabia ler e escrever. Então, entende que Deus vai nos usar segundo a nossa proporção de capacidade. Deus deu a cada um segundo a sua capacidade. Então, a capacitação não depende de Deus, depende da minha disponibilidade de aprender. Então, uma das coisas que eu quero que, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que Paulo prega, para de usar essa palavra, eu não consigo aprender. Isso daqui é uma característica de quem está sobre um ataque fortíssimo de maldição. Porque todo ser humano é inteligente. Todo ser humano foi criado com uma inteligência divina, eu vou dizer. Uma capacidade de aprendizado fora do comum. Porém,
Cada vez mais que nós entramos em um estado de maldição e trevas, a nossa mente vai ficando presa. A nossa mente, exatamente, a idolatria nos torna cada dia mais ignorante. E quanto mais ignorante, nos tornamos simplórios, simplistas, não simples. Nos tornamos fracos, nos tornamos emburrecidos. Entendeu? E aí o que eu tenho que fazer? Ir destravando isso, ter habilidade. Então vamos lá. Olha o que o Tiago diz. Se alguém tem falta de conhecimento, peça a Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá. Então muitas vezes nós reclamamos e buscamos de Deus algumas coisas que é responsabilidade. Então veja só, esse ano você precisa se especializar em algo. Amém? Seja alguém de referência no que você faz. Seja o que for para fazer, irmão. Se você faz bolo, faça um bolo, meu irmão, que ninguém faz. Tem uma, é, tem uma, acho que é uma padaria, né, uma confeitaria em Goiânia, acho que é em Goiânia, é, que era de alguém de uma pessoa que vendia, né? Começou vendendo bolo, acho que era isso, né? E se tornou uma confeitaria mega ultra power, meu irmão. Por quê? Bolos excepcionais. Então, se você faz crochê, meu irmão, faça algo que ninguém faça. Se você faz algo, faça algo, né? Não é que ser o melhor, porque quando a gente fala o melhor, você está em competição com alguém. O que você faz, faz com excelência, entendeu? Faça com excelência. Quando a gente vai fazer o melhor, eu vou dizer que eu vou fazer o melhor em vista de uma outra pessoa. Isso não é bom, mas faça com excelência. Então, esse é o ano de você ser excelente. Essa foi uma das palavras que foi usada para Daniel. Pessoas que tinham espírito de excelência. Bem? Que saiba viver diante do rei. Que saiba se posicionar diante de Deus e diante dos outros. Faça sempre com excelência. A palavra para você esse ano é: seja excelente. Esse daí mesmo. Perdomo, né? Seja excelente, irmãos. Então veja as áreas da tua vida que está desativada. Veja as áreas da tua vida que está estagnada. Veja as áreas da tua vida que estão em escassez. Supra ela naquilo que é correto. Não com sobras ou não com exageros. Supra no que tem que ser suprido. É problema emocional? Vai aos pés da cruz. Perdoe pessoas. Busque consertar e deixe que essa área esteja na tua vida equilibrada. Amém? Equilibrado. Esteja no equilíbrio. Esteja sempre no equilíbrio. E vá buscar excelência. Vá se profissionalizar. Porque Deus vai te usar não só na igreja. Irmãos, desculpa dizer isso, mas isso daqui é uma realidade que eu vejo em 20 anos de ministério. Todas as pessoas que se sentem fracassadas no mundo são os déspotas da igreja. Todas as pessoas que se sentem fracassadas como pessoa são os déspotas
quando tem ministério na igreja. Ou seja, aqueles que não se sentem ninguém, eles conseguem se sentir alguém dentro da igreja. E isso para mim é um problema. Porque eles vêm frustrados, eles vêm totalmente frustrados, eles são frustrados dentro da igreja, ou no mundo. Se sentem um zero à esquerda, se sentem alguém fracassado, se sentem alguém inútil. Então eles vão buscar dentro da igreja uma posição, uma unção, porque a igreja sabe honrar. Desculpa isso que eu vou dizer, pode soar agressivo, mas a igreja honra o fracasso. E esse é o problema. A igreja premia o fracasso. Porque a pessoa, às vezes, ela não tem condição, mas porque ela está ali disposta a fazer o que quiser, suprindo uma necessidade, ou seja, ela tem uma necessidade, uma carência, ela vai suprir na onde? Na igreja. Aí ela vai ser alguém hiper mega espiritual, porque está suprindo uma necessidade. Aí ela ganha uma unção. Aí, meu irmão, se torna o diabo em pessoa. Porque agora ela vai dominar as pessoas. Ela vai fazer, porque agora, meu irmão, agora eu sou ungido, você tem que me respeitar. Entendeu? Agora você tem que me respeitar, porque agora eu sou um ungidão de Jesus. Você entendeu? Agora eu sou apóstolo. Você me respeita. Uma- Eu lembro de uma pessoa uma vez falou isso, né? Pergunto, se igual foi, o Tito que foi pastor. A pessoa falou assim: e aí, fulano? Fulano não, pastor fulano. Rapaz, você me respeita. Então, assim, irmãos, toda vez que nós entramos nessas falhas, esses, nesses déficits, nós vamos nos tornar lentos em alguma área. Hein? Entenderam? Eu vou dizer, aqui com a gente vai ter dois tipos de pessoas. Os que estão mergulhando em conhecimento para se tornar mais excelente, e esses romperão em excelência, e os que estão buscando resolver problema. E aí eu digo, o dia que o problema for resolvido, não precisa mais tanto sacrifício. Para que acordar 6 horas? Para que fazer tanto jejum? Para que fazer tanta coisa? Não preciso mais. Minha vida está dando certo. Você entende? Então a gente sempre vai ter essas duas situações. Os que estão sempre buscando resolver os seus problemas. Depois que o problema é resolvido, eu não preciso mais de tanto sacrifício. Então, de fato, os sacrifícios, é, ele vai ter duas motivações. Eu estou fazendo porque eu entendi e eu faço com entendimento, ou eu estou buscando entender e o dia que eu entender, eu já não preciso mais fazer tanto isso. Eu já não preciso isso para minha vida. Aí nós tornamos a Rochelle, né? Meu marido tem 2 empregos, eu não preciso ficar aqui. Né? Eu não preciso mais disso daqui, eu já fui ungido, meu irmão, não preciso mais ficar me humilhando para essas coisas. Aí eu me torno a Rochelle Gospel, né? Então, que nós possamos pensar um pouco nisso, irmãos. Podemos nos tornar o próximo rebelde da igreja. Podemos entrar na próxima rebelião por causa de alguma falta. Que o Senhor supra as tuas carências, mas que você tenha ousadia nessa temporada para poder avançar. Se especialize, irmãos. Se especialize. Se você já é um profissional, vai mais além. Sempre tem como ir mais além. Se você está estagnado em casa, vai mais além. Ah, mas apóstolo, eu sou dono de casa. Meu irmão, tem como ir mais além. Não é que ser dono de casa não é o além. Você tem como ir mais além em ter uma família edificada, em ter um lar abençoado. Às vezes a pessoa é dona de casa,
mas só faz o, o óbvio e é infeliz. Não, seja pleno. O que você fizer, seja pleno. Seja pleno. Exatamente. Nunca faça só o básico. Faça o extraordinário. José, ele não foi só um interpretador. A gente coloca algumas coisas, né? Eu sempre toco em algumas menções bíblicas, porque para mim isso marca. José, Daniel, Paulo, são pessoas que marcam a minha fé. Eu digo de experiências pessoais, marcam a minha fé. Porque foram pessoas que não foram aleatórias. Ah, José interpretou sonho. Não, querido, o cara foi excelente. Aonde o cara passou, o cara foi excelente. Ele era escravo, ele tinha tudo para ser o cara mais amargo da vida, meu irmão. O cara foi o chefe dos escravos e o braço direito do Senhor. Homem de confiança. Depois o cara foi parar na cadeia. Meu irmão, o cara foi de confiança na cadeia. O cara foi excelente a ponto de coordenar até chegar no Egito. Então ele sempre reinou até chegar no Egito. Não foi sorte, foi excelência. Daniel, não foi sorte, foi excelência. Paulo, não foi sorte, foi excelência. Todos esses homens e mulheres não foram sorte, foram excelências. Pessoas de excelência que fizeram diferente de todos os outros, que não entraram na estagnação. Por isso, seja excelente. Seja excelente. Amém? Que o Senhor dê espírito de excelência e que o Senhor te tire da estagnação. Esther, exatamente, excelência. Saia do comodismo, da estagnação. Saia, saia, saia mesmo. Volte a estudar. Meu irmão, vai estudar línguas, vai estudar inglês, espanhol, francês, vai estudar, sei lá, universidade online tem um monte. Você pode na tua japonês, né? Você pode estar onde for, meu irmão, vai estudar. Se você tem áreas que você faz, como disse, faz um bolo, fazer uma comida, vai se especializar. Faça com excelência. Faça com excelência, que você vai ver que nessa excelência você vai conseguir romper em muitas coisas. E aí você passa a ser necessário em muitos lugares. Amém? E quando você for de excelência, é porque você supriu carências. E aí, quando o Senhor te colocar em lugares altos, você não desvia. Por quê? Porque você não está ali suprindo uma falta. Você está ali porque você tem para compartilhar. Amém? Que o Senhor te abençoe. Essa semana vai ser essas chacoalhadas para que você saia do lugar. Queremos ver, em nome de Jesus, até dezembro, profissionais, pessoas extremamente de excelência dentro de igreja, dentro de casa, no mercado de trabalho, pessoas de excelência, mas pessoas retas e plenas, não arrogantes. Por que simplicidade? Porque quando o Senhor te colocar lá em cima, você mantenha simplicidade. Enquanto você andava de bicicleta, você é simples, mas o dia que o Senhor te dá a sua Dodge Ram, você continua sendo simples. O dia que o Senhor te. Enquanto você está lá na kitnet, você é simples, mas o dia que o Senhor te colocar em uma casa confortável, você continua sendo simples. Simplicidade. A simplicidade só pode ser vivida por uma alma que foi suprida. Toda alma carente não consegue ser simples. Ela precisa ter excessos, sofisticado demais para suprir uma carência. Bem, que você possa avançar, avançar, avançar. Bem, que você seja extraordinário.
Deus abençoe, queridos. Saia da estagnação e rompa. Seja abençoado. Deus abençoe. Gratitude, gratilove, gratiluz, né?